Oi, gente, vocês têm ouvido muito aqui nos meus vídeos sobre crianças que não comem, o que fazer com as crianças que têm dificuldades alimentares ou seletividade, mas o que eu não falei ainda é o que fazer com aquelas crianças que comem demais e não sabem quando parar, que é uma quantidade grande de crianças que eu atendo que são assim também. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês anotarem. As crianças, no geral, elas têm a sinalização de fome e saciedade. Então elas conseguem entender quando estão com fome, conseguem entender quando estão satisfeitas. Então elas têm essa autorregulação. O que pode acontecer é da criança não ter essa noção de saciedade e continuar comendo. Por quê? Talvez porque os pais insistem para a criança limpar o prato. Então aquela história de que tem que limpar o prato porque não pode desperdiçar comida, tem gente passando fome, isso não é interessante fazer com a criança, porque ela vai crescer sempre tentando comer tudo que está lá. E quanto mais ela tenta comer tudo que está no prato, aumenta mais a necessidade dela de se alimentar e ela vai acostumar a comer sempre essa quantidade de comida. Então os pais têm que ter um bom senso de oferecer uma quantidade certa para a criança. E quando ela disser que ela está satisfeita, acreditem, ela pode estar satisfeita mesmo. Outro ponto importante é a criança que ela está acostumada a comer com distração. Então aquela criança que come assistindo televisão, assistindo iPad, ela geralmente não tem essa sinalização de saciedade. Então ela continua comendo porque ela está distraída. Então ela nem está percebendo, nem está sabendo o que está comendo, nem está mastigando direito e não está fazendo a digestão corretamente. Então essa criança no futuro poderá ser aquela que se hiperalimenta, come demais, não sabe quando parar. Então primeiro, nunca pedir para a criança raspar o prato, limpar tudo. Segundo, não colocar distração para ela, senão ela vai assistir TV e vai comer sem saber o que está comendo, não vai fazer a digestão corretamente. E outro ponto, outra dica importante é não rotule a tua criança de comilona, de gulosa, de saco sem fundo. Não façam isso, porque isso só gera uma emoção negativa para ela. Então, quando a gente rotula a criança, a gente está impondo uma situação que às vezes não é real, ou então que vai deixar a criança mais triste ainda. E aí essa tristeza que ela carrega pode fazer com que ela coma mais ainda. Daí entra naquela questão emocional que eu já falei em alguns posts meus anteriores, tá? E a outra dica é vocês verificarem o que ela está comendo demais. É comida de verdade? É arroz, feijão? É fruta? São os legumes? O que ela está comendo demais? É bolacha? É pãozinho? É massa? Qual o alimento que ela está comendo demais? A gente tem que avaliar também. E por último, a gente tem que avaliar o crescimento dessa criança. Como é que ela está se desenvolvendo? Qual o ganho de peso dela? Qual o ganho de comprimento, de estatura? Então tudo a gente tem que avaliar, não só uma questão, né? Não só, está comendo demais. A gente tem que avaliar o que ela está comendo demais. Qual que é a velocidade de crescimento dela, qual que é o peso, qual que é a estatura, como é que tá essa criança, o emocional dessa criança. Então, a gente tem que avaliar a criança como um todo. Então é isso, essa é uma dica. Talvez eu tranquilizei muitas pessoas, talvez outras não. Então, mas são dicas gerais, tá? Então, como eu falo sempre, a gente tem que avaliar a criança individualmente. Não é pra pegar um ponto, uma questão e aplicar pra todo mundo, que não adianta, certo? Então, um beijo, até a próxima.